Getúlio Vargas foi advogado, militar e político brasileiro, líder da Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha, depondo seu 13º e último presidente, Washington Luiz, e impedindo a posse do presidente eleito em 1º de março de 1930, que foi Júlio Prestes. Foi presidente do Brasil em 2 períodos. O primeiro período foi de 15 anos ininterruptos, de 1930 até 1945, e dividiu-se em 3 fases, de 1930 a 1934, como chefe do governo provisório, de 1934 até 1937, como presidente da República do governo constitucional, tendo sido eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte de 1934 e de 1937 a 1945, como ditador durante o Estado Novo, implantado após um golpe de Estado. Nessa época, Vargas assinou o Tratado de Washington com o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, fazendo com que a produção de 45 mil toneladas de látex fosse garantida para as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, o que trouxe impulsão para o segundo ciclo da borracha, levando progresso para a região da Amazônia. Além disso, o local também foi colonizado, já que apenas do Nordeste foram 54 mil pessoas em busca de trabalho, sendo a maioria deles do Ceará. Em troca, o governo americano instalou bases de aeronaves na costa nordeste do Brasil. A base militar foi instalada em Parnamirim, próximo a Natal, no Rio Grande do Norte. No segundo período, Getúlio Vargas foi eleito por voto direto. No Brasil, como presidente da República por 3 anos e meio, de 31 de janeiro de 1951 até 24 de agosto de 1954, quando se suicidou. Getúlio era chamado por seus simpatizantes de pai dos pobres. Ele legislação trabalhista e políticas sociais adotadas sobre seu governo, a sua doutrina e seu estilo político foram denominados de getulismo ou varguinismo. Os seus seguidores até hoje existem, são denominados getulistas. As pessoas próximas o tratavam por Dr. Getúlio e as pessoas do povo se referiam a ele como Getúlio. Getúlio Vargas cometeu suicídio no ano de 1954, com um tiro no coração, em seu quarto no Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a capital federal, sua influência se estende até hoje. A sua herança política é invocada por pelo menos 2 partidos políticos atuais, o PDT e o PTB. Getúlio Vargas foi escrito no livro dos Heróis da Pátria em dia 15 de setembro de 2010. A Constituição de 1934 durou curto prazo, com o golpe do Estado Novo em 1937. Foi substituída por outra Constituição. O período constitucional foi marcado pela intensificação dos conflitos políticos. Os grupos antagônicos que mais conflitavam na época eram a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira. Primeiro governo de Getúlio Vargas. Após tomar o poder a partir do golpe militar e fazer uma ditadura, Vargas tinha poderes praticamente limitados. Aproveitou deles para criar políticas de modernização do país, criando novos ministérios: trabalho, comércio, indústria, educação e saúde, além de nomear interventores em cada estado. Assim, os estados não contavam com muita autonomia. A Lei de número 1522 de dezembro de 1951, na qual o governo era autorizado a interferir na economia para garantir que os produtos necessários ao consumo fossem distribuídos. O decreto do número 30.363 de 3 de janeiro de 1952, que limitava o retorno de capital estrangeiro em 8% dos lucros de empresa estrangeiras, foi revogado apenas em 1991. O decreto do número 31.456
dia 6 de outubro de 1952, que regulamentava o trabalho dos menores aprendizes. Primeiro, houve a consolidação da industrialização no Brasil. 2. Foi criada a consolidação das leis trabalhistas CLT, criação da Petrobras, criação de empresa de minérios Vale do Rio Doce, dirigismo estadual, preservação das riquezas nacional com o tema O Petróleo é Nosso, criação do Estado Novo, direito de voto às mulheres, criação de vários ministérios, foi nacionalista. Pontos negativos: repressões contra os opositores do governo, proibição de greve da classe operária, controle dos sindicatos, censura aos meios de comunicação como rádio, revistas e jornais e as manifestações.